Por exemplo, a questão de se existe tamanho mínimo e máximo de núcleo. Tamanho mínimo. Tamanho mínimo nós podemos dizer que seja um tamanho em que seja possível, lembra do critério técnico? Que seja possível fazer a obediência àquele critério técnico para que seja apresentado um projeto urbanístico, por exemplo. A doutrina diz que, normalmente, nas ocasiões em que o PRF é obrigatório, isso também nós iremos vir adiante, normalmente esse tamanho mínimo seria de 1 quadra, pois ela, a partir daí, no projeto de regularização fundiária, seria possível identificar o sistema viário, seria possível identificar também eventuais equipamentos públicos na área, eventuais áreas já usucapidas, ou seja, regularizadas dentro desse perímetro. Então, existe sim, embora a lei não fale expressamente, um tamanho mínimo para que possamos fazer uma regularização que cumpra os requisitos legais. E tamanho máximo? A lei, em momento algum, determina a elaboração de um projeto de regularização fundiária obedecendo determinadas metragens. A lei apenas indica que em algumas situações, é necessário que lotes, ou seja, não a poligonal de um núcleo, e sim lotes, eles possuem um tamanho máximo, que seria a fração mínima de parcelamento da região. Mas essa FMP seria apenas para os núcleos situados em áreas rurais, ou seja, na área urbana, na área que já existe, por exemplo, uma lei municipal indicando que se trata de perímetro urbano, também sequer existe essa limitação de tamanho de lote. Então, se, por exemplo, for um distrito da cidade que possui um grande imóvel dentro dessa poligonal, estamos fazendo a REUB de um distrito da cidade, e dentro dessa poligonal existir um lote que ultrapasse a fração mínima de parcelamento definida pelo INCRA daquela localidade, na nossa região, por exemplo, é de 2 hectares. Ultrapasse essa metragem, então, nesse caso, esse lote em específico não poderá ser regularizado. Mas se esse lote estivesse situado dentro do perímetro da sede do município, por exemplo, poderia sim, já que a FMP, nesse caso em específico, é aplicada para os núcleos, situados em zona rural. Então, inexiste tamanho mínimo e máximo de núcleo descrito na lei, mas da nossa análise podemos identificar que existe sim um tamanho mínimo para o cumprimento dos requisitos legais para a elaboração de um projeto de regularização fundiária. E tamanho máximo de núcleo também não existe. O que existe é tamanho máximo de lote. Mas com relação a tamanho máximo de núcleo, o que se sugere é que o município use o bom senso para fins de finalização, num prazo interessante, do processo de regularização fundiária. Por exemplo, se o município querer iniciar uma REUB abrangendo toda a sua sede e não fracionar, por exemplo, por bairros ou por localidades em específico, talvez ele não consiga ter um bom aproveitamento dessa regularização, tendo em vista que seria um trabalho muito grande para ser realizado em um tempo curto, já que existem os prazos legais também relacionados ao registro de imóveis, que nós veremos adiante, e também o compromisso a gestão que o município faz com a sua população, que acaba sendo comprometida com relação a esse mau planejamento nesse sentido.